Bem-vindos a mais um vídeo do canal Marretando. É a sua primeira vez aqui no canal? Se for, eu me chamo Launelli e nesse canal a gente resolve exercícios, fala sobre temas, questões de concurso, tudo relacionado à área de engenharia civil. Então, o que a gente vai fazer nessa aula? Nessa aula, eu irei ensinar para vocês uma questão de barra tracionada. Esse exercício, mais uma vez, foi tirado de uma apostila da Universidade Federal de Viçosa e foi elaborada pelo professor doutor José Luiz Rangel. Então, bora lá. Eu já fui professora de estrutura metálica e percebo que esse é um dos conteúdos que os alunos mais têm dúvidas. Mas eu garanto a vocês que ao final dessa aula você vai estar preparado para resolver questões desse tipo, caso elas caiam na sua prova, tudo bem? Então, olha, aqui nós temos uma barra, duas cantoneiras, aliás. Nós temos duas cantoneiras e essas duas cantoneiras estão unidas por meio de parafusos, tudo bem? E o que ele quer? Nesse exercício, nós queremos determinar a força axial de tração de cálculo, N força, T tração, S solicitante, D de cálculo, para as barras representadas na figura a seguir. Ele nos dá os dados do aço, que é o aço ASTM A36, lembrando que caso você tenha dúvidas sobre os parâmetros de algum aço, por exemplo, o A36, você pode ir lá na página 109 da NBR 8800 e lá, por exemplo, na tabela A2, você vai encontrar os parâmetros de diversos aços, inclusive o aço A36, tudo bem? Ótimo. Então, o que ele quer? Nós queremos saber a máxima força axial de tração. Mas qual que é o grande desafio quando a gente faz um exercício desse tipo? É o seguinte, quando a gente pensa nesse tipo de solicitação, é óbvio que a carga máxima que isso aqui suporta vai ser a carga que não vai provocar o rompimento dessa estrutura. E isso pode romper na área bruta ou passando por algum desses parafusos, por algum desses orifícios feitos para passagem do parafuso. Mas a grande questão é, onde que isso vai romper? Vai romper aqui? 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 Essa é a grande dúvida. E aí, como é que a gente vai saber disso? Tentando adivinhar? Claro que não. A nossa engenharia é exato, né? Então a gente vai ter que fazer cálculos para tentar saber exatamente qual da região dessa estrutura tem uma maior probabilidade de ser a região onde vai acontecer a ruptura. E quando a gente determina isso, a gente consegue saber qual que é a máxima força axial que isso aqui vai suportar, tudo bem? Então vamos lá. Aqui nós temos um esqueminha da nossa estrutura e o que a gente vai ter que saber para resolver esse tipo de questão. Você tá lá fazendo sua prova, tá precisando de muitos pontos para passar na disciplina e o professor te entregou essa questão. Qual que é a primeira coisa que você vai fazer? A primeira coisa é encontrar a área bruta. Sempre, sempre. Primeira coisa é encontrar a área bruta. Nesse caso aqui, o exercício foi muito bonzinho com você, porque ele já te deu a área bruta. Ele te disse que esse perfil é um perfil L, 152 por 102 por 12,7, e ele te disse que a área de cada um desses perfis é 30,60 centímetros quadrados. Então, ele já te deu a área bruta. Mas vamos imaginar que o seu professor não tem um coração tão bom assim, e ele queira que você encontre a área bruta. O que é essa área bruta? Simples. Imagina uma barra aqui, por exemplo. A área bruta é a área dessa barra, por exemplo, isso aqui, de uma seção dessa barra, sem considerar nenhum orifício que porventura exista nessa barra para a passagem de um parafuso. Então, se você tem uma dimensão B e a outra T, a área bruta seria simplesmente você multiplicar uma dimensão pela outra, tudo bem? Ok, então você já não zerou a prova, pelo menos a área bruta você agora já sabe encontrar.
tudo bem? Mas você já fez isso, agora qual que é o próximo passo? O próximo passo é sempre encontrar a área líquida. E é esse passo, que é encontrar a área líquida, que está a maior dificuldade dos alunos. Primeiro ponto. Quando a gente pensa no parafuso, vamos imaginar o seguinte. Algo que, quando eu era professora, né, eu percebia que os alunos sempre ficavam na dúvida. Nós temos aqui essa seção, e quando a gente pensa aqui na área bruta, a área bruta é a área da seção, e dessa área da seção, da área bruta dessa seção, você subtrai a área desse orifício para a passagem do parafuso. Mas a grande dúvida é que meus alunos tinham, porque na verdade, se você for fazer isso, você vai perceber que aqui, olha, isso aqui é uma superfície curva. Então, como a partir da superfície curva, você vai encontrar a área líquida fazendo D vezes T? Como é que você encontra essa área líquida? Bora ser bem específico aqui que vocês vão entender direitinho. A grande questão nisso é que a gente está pensando numa seção. Então, olha, aqui eu tenho a minha superfície, que é um corte de uma barra. Tudo bem? E aqui, nessa barra, a gente tem um corte de um orifício que vai servir para a passagem de um parafuso. A questão é, o que a gente está analisando é a seção. Então, olha, da área bruta, que seria a área de todo esse retângulo, nós vamos subtrair essa areazinha aqui, ó. Esse quadradinho, que seria por onde está fazendo o corte da seção para a passagem do parafuso. Então, olha, a área bruta é essa área total, e essa área disso aqui, desse corte da seção, vai ser o diâmetro desse orifício vezes a espessura dessa chapa T. Então, a área líquida é o quê? A área bruta menos isso. Tudo bem? Ótimo. Então, basicamente é isso. Basicamente, você está fazendo a prova de estrutura metálica. Está na prova que cai barras tracionadas. Você tem basicamente que encontrar duas coisas. A área bruta e a área líquida. E quando você encontra a área líquida, você tem condições de encontrar a máxima força que essa ligação resiste. Aí você deve estar falando, então isso é muito fácil. É muito fácil. Mas não é só isso. A grande dificuldade, que também não é tão grande assim, que vocês vão aprender direitinho comigo, é encontrar essa área líquida aqui. Tudo bem? Então vamos lá. O que a gente tem aqui? Qual que é a grande marreta? Qual que é o grande pulo do gato? É o seguinte. A grande questão é, para encontrar a líquida, você tem que pensar onde é que vai acontecer essa ruptura. Eu não sei, então eu vou chutar. Eu vou chutar que vai romper aqui em 1. Eu vou chutar que uma possibilidade seria romper aqui em 2. Outra possibilidade seria romper dessa forma. Outra possibilidade, por exemplo, seria romper aqui. Romper aqui. Romper aqui. Aí você vai falar assim, mas Launelli, desse jeito que você tá fazendo, a gente vai tentar ter seções infinitas. Não, calma, pessoal. Vocês vão ver que ao final aqui, vocês vão ver que a gente tem um certo critério para saber quantas seções a gente precisa chutar, tudo bem? Então, seria basicamente isso. Nós vamos fazer algumas continhas para saber qual que vai ser essa possível seção de ruptura. Então, vamos lá. Nós vamos primeiro tentar com essa seção 1. Vamos imaginar que a nossa primeira possibilidade seria romper aqui nesse parafuso e nessa primeira seção. Perfeito? Perfeito. Só que, para que vocês consigam entender esse conteúdo de forma bem detalhada, vou fazer uma coisa para facilitar a vida de vocês. Vamos imaginar que esteja aplicando nessa estrutura
uma quantidade de forças equivalente à quantidade de parafusos. Isso aqui é só uma marretinha, só para ficar mais fácil de você entender o conteúdo. Então, olha, nós temos 5 parafusos. Então, vamos imaginar que em cada parafuso desse esteja aplicada uma força que eu vou chamar de F. Aí você deve estar perguntando, mas para que isso? Calma que você vai entender. Então, em cada parafuso desse, vamos imaginar que está aplicando uma força que eu vou chamar de F. Como tem 5 parafusos, é como se a gente tivesse 5 forças F sendo aplicadas nessa estrutura, tudo bem? Perfeito. Dito isso, vamos analisar seção por seção de possível ruptura. A primeira seção que a gente vai ver vai ser a seção 1, tudo bem? Olha, a seção 1 seria essa seção aqui. O que aconteceria se a minha estrutura rompesse em 1? Eu vou apagar o que sobra a partir de 1. Então, vamos apagar aqui isso e isso aqui. Então, se minha estrutura rompesse em 1, ia sobrar só isso aqui, que ficou após o desenho, não foi? Então, tá. Só que, como eu já havia combinado com vocês, em cada parafuso desse, nós estamos imaginando que está atuando uma força F. Então, em cada um desses parafusos, nós estamos imaginando que está atuando a força F. Ótimo. Dito isso, o grande pulo do gato é a gente encontrar esse alfa aqui, que daqui a pouco vocês vão entender para que serve. Esse alfa, gente, é a quantidade de força total que você está imaginando que está atuando aqui na sua estrutura sobre a quantidade de forças que sobrou após a ruptura. Bora contar? Tinha 5 forças. Depois da ruptura, sobraram quantas? Sobraram 1, 2, 3, 4, 5. Então, continuou a mesma quantidade de forças que tinha no nosso desenho. Então, bora fazer aqui. Nós tínhamos 5F e sobrou 5F. Então, esse alfa é 1, tudo bem? Ótimo. Aí você deve estar pensando, que coisa chata. Calma, que você vai entender por que eu tô fazendo isso. Bora continuar. A nossa segundo chute vai ser imaginar que isso aqui vai romper em 2, tudo bem? Então, vamos cortar aqui para imaginar que ela rompeu aqui. Pronto. Então, nós estamos chutando agora que vai romper dessa forma, do jeito que eu desenhei. Ótimo. Só que, como a gente já havia combinado, em cada parafuso desse, nós estávamos imaginando que está atuando a força F, tudo bem? Mas olha que interessante. Existiam 5 parafusos. E após a ruptura, tem quantos parafusos? Continua tendo 5. Então, o alfa aqui vai ser 5F sobre 5F, que vai ser igual a 1. Então, por enquanto, tá tudo bem. Perfeito? Perfeito. No geral, a ruptura acontece ou na primeira ou na segunda seção. Mas como, nesse caso, a gente percebeu que ficou 1 e 1 aqui, bora fazer a seção 3 também, tá bom? Então, vamos lá. Aqui na seção 3, eu imaginei que a seção 3 iria romper nesse zigue-zague. Então, vamos lá. Vamos apagar tudo que está antes da seção de ruptura. Perfeito, apaguei, vou até apagar esse aqui que sobrou. Pronto. Então, caso essa seção rompesse em 3, iria sobrar apenas isso. Só isso dessa barra iria sobrar. Tudo bem? Vamos agora, então, contar quantas forças sobraram. Sobraram 1, 2, 3, 4. Então, agora você percebe o quê? Que caso rompesse em 3, a gente haveria uma mudança aí. Em vez de ter 5, vai ter 4. 4F sobre 5F. 4/5. Ok. Você deve estar se perguntando, tá, mas e daí? Por que você está falando isso? É o seguinte, gente. Quando a gente faz isso, é porque você tem que imaginar que é como se a força estivesse caminhando aqui dentro dessa barra. Então, na primeira seção, tá chegando quanto de força? 5F. Então, você tem 5 forças que podem fazer com que rompa em 1.
Quando nós pensamos na seção 2 também, você tem 5F que pode fazer com que rompa em 2. Já quando a gente pensa na seção 3, usando essa teoria, é como se para romper em seção 3 você tivesse disponível apenas 4F. Então, vocês percebem que a possibilidade de romper em 3 é menor do que em 1 e 2. Porque aqui está chegando uma quantidade de força menor. Concordam? Concordo. Então, nós vamos levar isso em consideração na hora do nosso cálculo. Então, bora lá. Então, basicamente, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos fazer, de fato, agora, o cálculo da área líquida. Aqui, voltando aqui, quando a gente vai fazer o cálculo da área líquida, o que nós vamos considerar? Nós vamos considerar o seguinte. Primeiro ponto que você tem que lembrar. O diâmetro desse orifício feito para a passagem do parafuso. Esse valor de D, que você fez de fato lá, o orifício na placa, vai ser o diâmetro do parafuso. Mas, além desse diâmetro do parafuso, você tem que considerar mais duas coisinhas. Você tem que somar 1,5, que seria a folga, e 2, que seria a variação da borda do furo. Tudo bem? Por quê? Se você for fazer um furo, por exemplo, e a borda for irregular, esses 2 milímetros que você está somando aqui é para considerar essa irregularidade. Tudo bem? Então, esse é o primeiro ponto. O primeiro ponto é que o diâmetro do parafuso vai ser... Não, o diâmetro do orifício vai ser o diâmetro dele mais 1,5 mais 2. Perfeito? Perfeito. Então, você já entendeu isso. O diâmetro do orifício é o diâmetro do parafuso mais 1,5 mais 2. E qual que é o próximo ponto? Então, dito isso, a nossa área líquida será a área bruta, AG, menos o somatório de todas essas areazinhas ocupadas pelo orifício do parafuso, que vai ser D, que é esse diâmetro, vezes T, que é a espessura da chapa. Mas, aqui tá um pulinho do gato. O que eu vou ter que somar aqui? Esse termo que eu somo está relacionado à parte inclinada que pode acontecer durante a ruptura. Então, vamos pensar. Vamos supor que você tem uma estrutura assim. Opa! Você tem uma estrutura assim. Só desenhar aqui que vai ficar melhor. Você tem uma chapa dessa forma. E aqui você tem parafusos dispostos assim. E vamos pensar que você tem uma primeira superfície de ruptura reta e uma segunda superfície de ruptura inclinada. Perfeito? Perfeito. Esse termo aqui da equação, ele está relacionado a cada um desses trechos inclinados. Então, pense comigo. Nessa superfície de ruptura aqui em vermelho, tem algo inclinado? Não. Então, a gente não vai somar nada disso aqui. Porque isso aqui, como a gente vai ver, está relacionado ao trecho inclinado. Já na superfície de ruptura que está aqui em verde, nós temos trechos inclinados? Temos. Quantos trechos inclinados? Um trecho inclinado, 2 trechos inclinados. Então, nós vamos somar isso aqui equivalente a cada um desses trechos inclinados. Perfeito? Perfeito. Dito isso, vamos aqui voltar lá onde a gente estava. Eu só tenho que dizer mais uma coisinha dessa fórmula para vocês, que é o seguinte. A gente já viu que isso aqui quer dizer área bruta. Isso aqui representa a área ocupada pelo orifício. E esse aqui representa a parte inclinada, ou seja, quando tiver aquele zigue-zague. E aqui, nesse termo, dessa parte que representa o trecho inclinado, nós temos T, que é a espessura da chapa, dividido por 4, vezes o S ao quadrado sobre o G. Na hora da prova, eu percebia que muitas vezes o aluno levantava a mão e perguntava: Launelli, o que é o S, o que é o G? Deu um branco, eu esqueci. Se você também é uma pessoa que dá um branco na hora da prova, decora o seguinte. S, lembra de estrada. Estrada sempre está na horizontal.
G, lembra de gravidade. Gravidade sempre tá na vertical, tudo bem? É uma marretinha, mas pode te ajudar na hora da prova, tá bom? Ótimo. Então, olha o tanto de coisa que você já aprendeu hoje. Não dá mais pra você falar que você não sabe nada de estrutura metálica. Você já aprendeu comigo hoje o que é área bruta. Você já aprendeu comigo hoje o que é área líquida. Já aprendeu hoje como é que a gente define o diâmetro do orifício para passagem de um parafuso. Já aprendemos hoje isso aqui também. Fizemos esse monte de desenho para a gente aprender como a gente sabe a quantidade de forças que vai chegar em cada seção. E agora, finalmente, nós vamos finalizar esse exercício. Tudo bem? Então, vamos lá. Nós temos que fazer agora só a parte das contas para encontrar o resultado. Pessoal, então, eu tô olhando aqui o tempo e como a gente já tem muito tempo de aula, vamos fazer o seguinte. Eu já expliquei toda a teoria para vocês na aula de hoje. A gente já aprendeu toda essa parte teórica que envolve esse tipo de exercício. Então, nós vamos parar nossa aula por aqui. E na próxima aula, o que vai faltar? Fazer as contas. E na próxima aula, você vai finalmente entender por que a gente calculou esse alfa aqui. Onde que a gente vai utilizar aquele alfa que eu ensinei vocês a calcularem fazendo esse monte de desenho, tudo bem? Então, até a próxima aula, não percam. Tchau, tchau.